Dei a alugação chamada. Meus amados, vamos começar o período de um milagre. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus que eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediam que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder, para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho, escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje, o meu é meu e sem fé. Vocês estão me pedindo. É mal. É mal, né? Minha vida tá aqui. É mal e sem fé. E vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Jesus aqui fez uma simples comparação. Irmão Cícero, quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? 3 dias. Quantos dias Jesus ficou morto em mãe? 3. 3. Quantos dias, depois de quantos dias Jonas saiu da barriga do peixe? 3. Depois de quantos dias Jesus saiu de dentro da terra? 3. Entenderam a comparação de Jesus? Fácil de entender, né? Fique alerta e tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. E disse, nem trouxe. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam, não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantas cestas vocês encheram? E aquele 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos vocês encheram? Maravilha! Desse tipo. Boa noite. Boa noite. Melhor noite. Eita coisa top. E aí, garoto? Tudo bem. Rapaz, só um lugar aqui. Desse jeito. Vocês não entenderam que eu não estou falando a respeito do pão? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Tá bom. Faz uma explicação compacta do que Jesus queria dizer com relação ao fermento dos fariseus. Fermento, fariseu. E você não José, Não, é que os discípulos não entenderam, né, que Jesus estava falando da hipocrisia dos fariseus. Porque os fariseus lembram que Jesus falou antes, em alguns versículos, em alguns capítulos, que os fariseus eram hipócritas. E a hipócrita é aqueles que falam, ensinam o que se deve fazer, mas eles mesmos não praticam. Aí Jesus assemelha o fermento com o fariseu, porque o fariseu, ele oi, irmão. é muito conhecimento, mas E pouca prática. Irmão, deixa eu dar uma simbologia em cima disso. Por que Jesus falou o fermento dos fariseus?
Quem já fez pão aqui? Quem já fez pão? Só é Notéria, né? Eu já fiz também. Já fez, né? Mas quem já fez bolo aqui? Todo mundo já fez. Mas não, porque eu estou em processo de jejum. Irmãos, para fazer um bolo ficar grande, precisa de muito fermento ou pouco? Se botar muito fermento, complica, né? O que Jesus está dizendo? Cuidado com o fermento dos fariseus. Porque um fariseu, com a hipocrisia, uma falsidade que eles viviam, podia envenenar dezenas e dezenas de pessoas. Entenderam o que Jesus quis dizer com fermento dos fariseus? Mais ou menos. O fariseu era hipócrita? Os fariseus não eram hipócritas? Não eram falsos? Não eram enganadores? Ok. O fermento precisa de muito para inchar o bolo. Fogo, né? Então, não precisava de muitos fariseus para envenenar, por exemplo, os 12 discípulos. Só um envenenava a mente deles. Porque a hipocrisia dos fariseus, Jesus diz, era como fermento. Eles, um só podia envenenar através dos ouvidos muitas pessoas. Não precisava de muitos fariseus para envenenar muitas pessoas. Só um. Já fazia um efeito absurdo. Entendeu? Entendi, no caso, o fermento simboliza o pecado. Sim, sim, claro. Mas também Jesus estava falando da questão de que, por exemplo, Não parecia um sozinho, infernizando tudo. exatamente. Não parecia Exatamente. tudo. Se a minha esposa começar a bocejar aqui, daqui a pouco nós todos estamos bocejando, precisa 5, 10 pessoas bocejarem para todo mundo bocejar? Não, só precisa de uma. Era isso que Jesus estava dizendo. Não precisa de muitos fariseus para envenenar as pessoas. Um só. É como um fermento. Um só faz um efeito muito grande se dessem ouvidos aos que os fariseus estavam dizendo. Entendeu? Vamos embora. Afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos. Pastor, tá? Veja, quem o povo diz que é o filho do homem? Aliás, quem o povo diz que o filho do homem é? Cesareia de Filipe ficava ao norte de Israel. Era uma cidade extremamente pagã. E por ser pagã tinha muitos ídolos. Muitos ídolos. Jesus vai para lá. Percebe que o texto diz: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ele foi para lá e lá perguntou. Por que ele não perguntou aqui? Onde ele estava? Por que ele achou de perguntar lá? Porque lá é um lugar cheio de idolatria. Aí quando ele chega lá, que ele vê as idolatrias tremendas que tinha lá, os altares a ídolos, ele olha para aquilo e diz: vocês estão vendo um bocado de imagem aí, né? Vocês estão vendo? Estão. Isso aí, vocês acreditam que são Deus? Não. Mas e eu? O que é que dizem as pessoas? Eu sou Jesus ou não? Foi isso que Jesus disse. Vocês não estão entendendo? Ele estava num lugar cheio de idolatria, cheio de imagem, cheio de pessoas. Aí ele disse: as pessoas conhecem isso aí. Essas imagens ele conhece. Mas elas falam dela, né? Falam. E o que eles falam de mim? O que o povo fala de mim? Aí pega o discípulo e responde. Responde o quê? Quem dizem? Eles dizem um João, João, o Batista, o Batista, ou até Elias. tinha uma cultura lá no povo de Israel
que Jesus só operava um milagre porque o espírito de João estava nele. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Mas eles tinham essa crença. Outros Elias, e outros Jeremias e um dos profetas, ou um dos profetas. Ou seja, eles acreditavam que Jesus era um profeta desses que morreram ressuscitados. Jesus não era Jesus. Ele veio com o nome de Jesus na cabeça deles. Ele veio com o nome de Jesus, mas ele era um profeta que ressuscitou. Entendeu? Mas na verdade Jesus é Jesus, ponto final. Mas eu acho só uma observação. Vai ter em um lugar que diz que Jesus, aliás, em Isaías, é em Isaías ou é Jeremias que diz que Jesus viria como Elias? Ou que Elias viria, né? Mas é em Mateus mesmo, né? Que diz que Jesus viria, ou que Elias viria. Mas ele disse que já veio. Mas ele estava se referindo a João, no caso. Só que ele não estava se referindo, quando vocês lerem isso, não é que Jesus se reencarnou, Jesus não, que João, que Elias se reencarnou. É que João veio com o espírito de Elias, o mesmo espírito de Elias. O mesmo estilo de pregação que Elias teve, Que Elias teve, o mesmo estilo de pregação, combatendo contra o pecado, combatendo contra a idolatria. Por exemplo, Elias pregou contra o quê? Contra outros 150 profetas. 450 de Baal, 450 de Azera. 400 de Azera, 450 de Baal. Elias pregou contra a idolatria, contra os ídolos que eles adoravam, contra o pecado. Elias pregou. O que foi que João veio pregar? Raça de víbora! Arrependei-vos! Vocês estão pensando que vocês estão livres da ira de Deus? Não foi isso? Ou seja, João pregou contra o pecado. Elias pregou contra o pecado. João pregou também contra a idolatria. Elias pregou contra a idolatria. Então, o mesmo estilo de pregação que Elias teve, João também teve. Aí, versículo 16. Não, versículo 15. E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, Filho de Deus, vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Cadê o teu filho? Foi bem. É interessante eu dizer um detalhe aqui para vocês. Até esse momento, aqui foi a primeira vez que Jesus foi revelado como Messias. Até aqui, ninguém sabia que ele era o Messias. Ninguém tinha aberto a boca para dizer que Jesus era o Filho de Deus. Ninguém. Até aqui, ninguém. Ou seja, desde o nascimento de Jesus até agora, os discípulos foram que vieram falar sobre, Pedro foi que veio falar sobre isso. Ou seja, Jesus tinha aí na casa de 32 anos, Pedro tinha na casa de 20 anos, acompanhava Jesus já há 2 anos, e passou-se praticamente 2 anos para as pessoas ouvirem que Jesus era Cristo. Ele curou, libertou, salvou, purificou, fez para de chover, cego andar, mas ninguém até aí tinha dito que Jesus era Cristo. Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse: muito bem, Pedro, filho de João. Não foi a carne, não foi pessoas que lhe revelaram, mas foi meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus estava dizendo:
você recebeu uma revelação de Deus para dizer isso. Entendeu? O que eu acho incrível nesse capítulo é que vai chegar daqui a pouco. Aí, Jesus afirmou isso aqui, 16. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra, esse versículo que muita gente fica lembrado. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Vocês estão me acompanhando? Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Aí, quando Jesus falou isto a Pedro, a pedra era ele. A pedra não era Pedro, a pedra que Jesus se referiu era Jesus. Ah, mas como é que você sabe? Vamos lá. Vamos usar aqui em português. Linguagem identificativa do português. Essa é a linguagem que Pedro usou, que Jesus usou. Jesus disse, Pedro, tu és pedra. Por quê? Porque a palavra, o nome Pedro significa pequeníssima pedra no grego. Tu és pedrinha pequena. Tu és pedrinha minúscula. Tu és pedrinha, praticamente, quer dizer, tão pequena que quase não se vê. Tu és pedrinha, Pedro. Mas sobre esta pedra, Jesus apontou para Pedro, tu és pedra, pedrinha, pedra pequena. Tu és pedrinha. Mas sobre esta, ele apontou para Pedro, depois apontou para ele. Eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma pergunta que não quer calar. Se a igreja de Jesus fosse firmada em Pedro, Pedro pegou? Então a igreja estava ferrada. Porque estava firmada e não pegou. Então Jesus estava contando para ele, porque Jesus era uma pedra, que a Bíblia chama pedra de... Não? Pelo pedra viva. Amarrado. Pedra viva. Mas Jesus tinha um segundo nome, pedra de Esquina. esquina. Ou seja, Jesus era a pedra mestre, a pedra alicercível. Entendamos nós, irmãos. Jesus estava dizendo, é pedrinha, é pedra pequena. Mas a igreja vai ser edificada sobre este. Contou para ele. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Isso dá uma mensagem absurda. Então Jesus estava dizendo que a igreja dele ia ser firmada sobre a resposta que Pedro deu. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é isso? Exatamente. Como assim edificada sobre Jesus? Porque o texto é assim, Jesus disse, Pedro, quando Jesus pergunta aí, e vocês acham o que de mim? O que foi que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi isso? Aí Jesus disse, Pedro, fantástico. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Tu és pedrinha, mas sobre mim, em cima disso você está afirmando que eu sou o Cristo Messias, eu sou a pedra. E a igreja vai ser construída sobre mim. E as portas do inferno não prevalecerão. Entenda, o texto tem uma linguagem que se entre essa linha do texto. Você faz uma leitura incorporada do texto. Meus amados, porque muitas vezes a gente acredita que a igreja foi firmada em Pedro. Se fosse ele estava rindo. Pegou Jesus 3 vezes. Olha o Pedro. Vamos mais pra frente. Não quero nem falar isso agora. Mas a irmã que quer entender
Qual foi a sua pergunta? Porque a igreja foi firmada em Jesus. Como assim a igreja está Firmado na marca. Firmado. Sim. Entende? Quando a gente. Lembra do exemplo da casa, na rocha Sim. e na areia? Então, assim, quando nós que somos parte do corpo de Cristo, estamos firmados na palavra, a palavra é quem? A palavra é Jesus. Então, a palavra, essa rocha é a palavra, é Jesus. Quando nós estamos firmados nela, somos igual a uma casa firmada sobre a rocha. Está firme, sim. O vento vem, a tempestade vem, as ondas vêm, mas ela não cai. Então, firmado quer dizer isso. Está ali enraizado, muito profundo, que não tem, pode vir tribulação, pode vir ventania, tempestade que não vai derrubar você. Eu não sei se vocês, pastor, só um minutinho. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei hoje sobre os cristãos perseguidos. Alguém aqui viu nos status? Quem viu? A irmã Ana, você assistiu aquele vídeo sobre os cristãos perseguidos? Então, firmado na rocha, firmado é como aquele povo. Eles foram expulsos das suas terras, são perseguidos, são mortos, mas eles não negam Jesus. Então, estar firmado é isso. É você estar com a sua fé tão forte, tão alicerçada na palavra, em Jesus, que não há nada, se alguém chegar aqui com uma metralhadora e dizer negue Jesus, ou senão você morre, você diz, pode me matar. Isso é estar firmado em Cristo. E eu estava falando para uma irmã que eu fui levar ele para escutar o café com conclusão para pegar o café. Eu disse, pode ir o que vier, pode acontecer o que aconteceu, não sabe a Deus do mundo. Ele pode me matar aí hoje, pode chegar e me matar hoje, dizer que vou me matar, eu me mato, mas eu não deixo de ser feito nunca na minha vida. Então, isso é estar alicerçado. Depois que eu me converti, porque eu passei um tempo sem me converter, né? Assim, crente, achando que era convertida, mas eu já falei isso aqui um pouco para vocês. Mas assim, depois que eu me converti mesmo, eu sempre digo, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem marido, não tem nada que faça com que eu deixe Jesus. Então assim, por isso que domingo eu falei, né? Eu poderia dar um jeito de alguém pegar ele, ou ele vir e ir para lá, ficar com a minha mãe. Mas para mim, mais importante do que a minha mãe é Jesus. Então eu tenho que estar onde ele quer que eu esteja. Então Jesus é a coisa mais importante, o ser mais importante, é a joia mais preciosa. É aquele fazendeiro que vendeu tudo para comprar aquele campo porque ali tinha uma pedra preciosa. Então nós devemos deixar tudo pela nossa pedra preciosa. A pedra de esquina, é a pedra viva. Continuando. Versículo 19. Pode mesmo, já. Semana passada você estava mais conectado. Versículo 19. E tudo que vocês pedirem na terra será aceito no céu. E tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Então Jesus deu uma ordem que os discípulos não contassem a ninguém porque ele era o Messias. Ou seja, Jesus sempre usava essa estratégia, né? Fazer alguma coisa e dizer, não conte nada a ninguém. Por que Jesus dizia sempre isso? Quando, Mas nesse caso aqui, ele queria realmente que os discípulos guardassem segredo, né? mas essa estratégia Jesus usava assim, ele curava um coxo, um paralítico, dizia, não fica nada a ninguém. Por quê?
todo mundo ia beber. Como é que Jesus ia curar um paralítico e ele ia chegar em casa andando e o meu marido não contava ninguém? Tem lógica? Não, né? É, porque a minha pergunta, ele era paralítico, Jesus disse que tinha que responder quem foi que curou ele. Ele não vai Exatamente. mentir. Aí, quando Jesus disse, não conta nada a ninguém, porque como é que o marido chegava em casa andando, e as pessoas perguntassem, o jeito de contar. Tudo bem? Sim, mas por que Jesus falava isso? Para aguçar as pessoas a responderem quando perguntarem. Eu não vou ficar calado, eu vou ficar mudo aqui, como ela vendo que eu agora estou andando, eu olho para ali, eu vou ter que falar a verdade. A pessoa acabava, claro. Vamos lá. Jesus fala sobre a sua morte e da ressurreição. Eu achei interessante isso. Daí em diante, Jesus começou a falar, a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém. Ali, os líderes dos judeus e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. E eu serei morto. No terceiro dia, serei ressuscitado. Olha o Pedro de novo. O Pedro que no 13 recebeu um elogio de Jesus. Por que ele recebeu um elogio? Pedro no 13 recebeu um elogio de Jesus por quê? Porque ele disse que ele era O rei do filho de Deus. Aí Jesus elogiou ele, dizendo o quê? Não foi tu que, não foi a carne nem a sangue que revelou, mas meu Pai está no céu. O que Pedro que falou isso no 13, elogiado. Parabéns por ele. Quando chega no 21, 22, então Pedro levou Jesus, então Pedro o levou Jesus, né, para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus virou-se e disse a Pedro: como? Sai daí. Quem? Não. Sai da minha frente. Sai. O mesmo Pedro que no 13 estava elogiando, no 22 levou uma pancada dessa. Entendeu? Agora, por que isso? Para mostrar que o temperamento dele era rotativo. Vamos lá. Eu pensei que o senhor ia ir embora. Mas Pedro não falou isso querendo dizer que não queria que Jesus morresse? Exatamente. Mas Jesus viu pelo aspecto espiritual. Que era Satanás. Ele estava influenciando. Então, vamos lá. Mas Jesus não chamou Pedro de Satanás. Não. Ele deu uma ordem para o demônio que estava atrás de Pedro, falando no ouvido de Pedro, sair. Aí Jesus deu essa pancada no 23, e no 24 disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, fique com todos os seus interesses, esteja pronto para não morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Alguns teólogos dizem que esse texto da Bíblia é o mais provocativo, irmãos. Por quê? É o mais provocativo. Porque Jesus disse, em outras palavras, no português do nordestino sertanejo: ninguém é obrigado a me seguir. Mas, se quiser,
o que é que tem que fazer? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo, irmão Cícero? Tem que fazer o que ir atrás, assim. Exatamente. Não querer fazer o que a pessoa quer, mas querer fazer o que Jesus. Alguma pessoa que vocês conhecem disse aqui nesse instante que não foi para a casa da mãe porque preferiu dar prioridade a Jesus. Quem falou isso? Ela estava imitando quem? A ordenança que Jesus deu. Entenderam? Ou está difícil? Entendeu, Edson? Te amo, viu? Então, aí, 25. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Na linguagem mais antiga, a vida eterna. Por que Jesus fez essa distinção da vida verdadeira e dessa vida? É porque essa vida que a gente tem aqui é falsa? Não, mas é passageiro. Muito bem, moçada. Jesus não quis dizer que a vida que a gente tem aqui é falsa. Ele quis dizer que essa vida aqui só é vida enquanto a gente está vivo. Mas depois que a gente morre, tem vida aqui? Para a gente? Mas a vida verdadeira, que na tradução mais antiga é a vida eterna, na vida eterna alguém morre? Hein, José Fernando? Não. Mas a vida eterna vive em espírito com Deus. Na vida, o espírito morre? Você tem espírito? Espírito, alma e corpo. Então Jesus estava dizendo, essa vida aqui não é verdadeira, porque depois que morre tudo passa, tudo acabou. Quem era rico vai ter a vida dos filhos para viver de herança. E daqui a 6 meses, vocês acreditam no jardim que fui pesquisar isso? E eu fiquei muito impactado com o que pesquisei para você. Olha, foi feita uma pesquisa em 10 estados americanos. E dentro dessa pesquisa foi detectado que você é muito lembrado nos primeiros 15 dias que morre. Pelos familiares. Pelos amigos, você é esquecido nos primeiros 30 dias. Isso foi já feito. 65% das pessoas que foram entrevistadas. 30 dias os amigos esquecem. Você é muito lembrado pela família nos primeiros 30 dias. Nos primeiros 90 dias depois da sua morte, a maior parte dos familiares já não falam mais no seu nome. Só quem fala no seu nome é os parentes de primeiro grau, ou seja, mãe, irmão e filho. 90 dias. Em um ano, só quem teve ligação com você, ou convivência debaixo do mesmo teto, é quem vai falar com você. Aí isso bate. Esquece rápido lá. Rapidíssimo. Aí, só que você serviu, por exemplo, eu morro hoje. A gente falou com um bocado de gente, conheceu dezenas de pessoas, aquele cassino, 300 contatos do telefone. E no primeiro ano da minha morte, só minha esposa, se não tiver casado com outro, vai lembrar de mim. Só minha mãe vai lembrar de mim. Só meu irmão vai lembrar de mim. É feia a coisa, não é não? É a vida, mas o morto. Entenderam como é que é o negócio? Aí é por isso que Jesus, certamente, aí eu estou conjecturando. Já sabia dessa estatística, claro que eu não sabia, mas ele sabia que essa vida da gente
só tem valor enquanto a gente está vivo. Vamos lá. Preparei ontem. Agora é o 26. 26. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá em glória, virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então receberá cada um de acordo com o que fez. Oi? Recompensará. Muito bem, irmão. Isso é minha Bíblia, por quê? Perceba bem. Jesus estava falando de vida eterna, vida verdadeira. Estava comparando entre a vida humana e a vida eterna, e a vida verdadeira. E depois que ele fala da vida verdadeira, ele fala das recompensas que nós vamos receber na vida eterna. Aí ele diz que a gente vai receber o nosso galardão de acordo com o que a gente fez ou faz. Aí, quando eu estava estudando sobre isso, eu perguntei para mim mesmo, cara, meu Deus, será que o meu galardão vai ser do tamanho do caroço de melancia? Porque eu não faço nada. E depois que eu perdi a perna, piorou. Imagina. Aí eu dou galardão. Se lá na fila do céu, na fila do galardão, você não viu ele na fila, já fica sabendo. Meu Deus. Tu aparece, tu é sussurro. Tu não vai ficar ouvindo. Você pensa, olha, rapaz, minha vida está indo demais. Eu não vou trocar os olhos. Então, entendo o seguinte. É um reflexo muito grande de coisa. O que a gente faz para Jesus? Interessante é o seguinte. E o que a gente faz, José, faz pouco. Por exemplo, eu conheço gente que lá no começo, quando eu tinha 20, estava na igreja batista, quantos anos? 27 anos. Com 27 anos, na igreja batista do Rio Lago, eu falo isso porque é verdade, e eu não vou nem tirar da lei, deixa mesmo. O camarada participava do coral, tinha lá o coral. E chegava no domingo, cantava 3 hinos, ele olhava assim de si, agora eu só venho sábado no ensaio e no domingo de piano. Eu olhava para a casa do camarada e disse, meu Deus, o camarada acha que cantar 3 hinos no culto. Acho que já fez isso. A gente tem que dar o nosso melhor para Deus. Vamos lá. Terminou já, foi? Nem começou. Hein? Falta um versículo. Eu já li. Não, em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Hoje, esse já passou. Ou não, Vou colocar aqui não. Então, na Bíblia de 48, eu acho. Então, é o 28. Esse é o versículo Eu 28. só vou botar o 27. Eu acho que na hora de copiar, eu não copiei tudo. Acho que foi isso. Mas o irmão Cícero pediu para ele falar sobre alguma coisa. Podemos dizer. 26. Não que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, pois não há nada que poderá pagar para ter a vida de volta. Jesus estava falando da vida eterna. Se eu morrer sem aceitar Jesus, a Bíblia diz, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo,
Não é uma porta, é a Bíblia. Se eu morrer sem aceitar Jesus, a Bíblia diz que meu lugar é onde, Luana? Aonde? Sem aceitar Jesus. No inferno. Tem alguma coisa que seja feita para se eu morrer sem aceitar Jesus e ir para o inferno, eu volto de novo e diz, não, o inferno está rindo, não precisa. Tem alguma coisa que pode ser feita no inferno? Tem certeza? Depois está lá já é. Sim. Então Jesus está dizendo o seguinte: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida que tem lá no céu para gente? Meus irmãos, prestem atenção no negócio. Só em pensar nisso, eu digo, eu só serve para ser. Você, ô José, tu vai completar 40 aí? 48, quando demora muito. Demora muito. Mas a gente, nenhum da gente vai passar de 115 anos, mais ou menos. Para mim não demorou não, José. Parece que foi ontem que eu era. Para chegar nos 50, demora muito. Para mim não demorou. Magnetária, para chegar nos 30, demorou muito. Não. Ei, José, só para tu demorou. Minha mãe 3, vai chegar nos 70 já? Ó, 2 anos. Aí vai chegar nos 68, demorou muito. Demorou muito não. Vai chegar nos 22. Não passar não, agora aqui chegou rápido. Vai chegar nos 22, demorou muito? Não. O senhor lembra, qual outra idade assim que você lembra que teve? 12, 13, 10, 13. Aí quando acordou já estava com 22. Mas a ninguém era assim mesmo. Eu acho que só demora para chegar até os 15. Depois dos 15. Ian, tu tem quanto? 17, né? Está com 12 anos. Tu tem quanto? 10. Demorou para chegar nos 10. E meus filhos crescendo, eles Igual, demorou para chegar nos 12? Não. Everson, demorou para chegar nos 14? 15? Demorou nada. Irmã Ana, demorou para chegar nos 3, 3? A idade de Jesus, né? Irmão Cícero, demorou para chegar nos 40? Está com 28. Muito bem. Josefa Maria, minha irmã, demorou para chegar nos 50? Demorou não. Pierre, demorou para chegar nos 45? Não demorou nada, eu queria ter uns 100 já. Também tu quer que todo dia fazendo menino? Não, tem que pensar na vida, não. Estou brincando contigo. Olha, passou dos 80, dos Valmeiros, já perdeu 1 milhão dos outros. Ei, então, para mim também não demorou. Demorou para chegar em 45, não. Eu lembro perfeitamente. Tu tem quantos anos passou? Vou fazer 45. Ih, é mais novo que eu. É. Eu já tenho 45, já Vai parecer mais velho. Eu me lembro perfeitamente de 5, de 6, de 7, de 10, de 15, de 20, de 22, até os 30, eu me lembro bem, o tempo passou, parece que mais devagar. Mas dos 30 para os 45 parece que foi 6 meses. Desse jeito. Passou muito rápido. Agora imagine, 48 anos tem ela, 45 tem eu, 22 tem ele, 45 tem a Pierre. Agora, você, esse tempo que você tem de vida, você dentro com fogo queimando. E a sua carne não se queima, só arde o fogo em você e você não morre. E aí, ia demorar muito ou pouco? Eu estou querendo falar engraçado.
Falou engraçado A agora. senhora Né? não assava e disfarçava de assar. Não assa não, pior que não assa. Aí, mas não é 45 que você vai ficar lá. É durante toda Eternidade. E a eternidade não acaba. Boa noite. Para sempre, né? Para sempre. O que é para sempre, José Fapeta? E nunca acaba. Já pensou? A gente está assando sem como churrasco, sem queimar. Você sente o ardor do fogo. Você sente o queimor do fogo, mas você não queima. Você sente o ardor do fogo, mas você não queima. Você sente a temperatura, mas você não queima. Durante todo o tempo. Então, repito, não é o pastor que está falando, não é o padre, não é o bispo, não é o apóstolo, é a Bíblia. Por isso que eu digo uma coisa. Se eu não servir a Jesus, não estar na igreja, porque eu amo a Jesus, porque eu amo muito. Qual é a frase que você vai subir? Se eu não servir a Jesus por amor, que seja por medo. Não servir a Jesus por amor, que seja por medo. Por quê? Se eu não temer a Jesus porque eu amo, eu temo a Jesus com medo de ir para o inferno. De uma das duas formas, eu vou servir a Jesus. Entendeu? Respondeu a sua pergunta, irmão Cícero? Respondeu. Pelo amor de Deus. Sabe onde é, irmão? Ele está na aberta, né? Está na aberta do banheiro, né? Pelo amor de Deus. Alguém tem perguntas? Pergunta. Eu acertei. Agora isso pode ter um pouquinho, tá difícil. Então, Alguém tem pergunta? José, está aceso. tem pergunta? Senta aqui. Certo, 24. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Foi com você perguntar isso, José? Porque eu não parei nesse versículo para explicar. Jesus disse aqui o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo, meu seguidor, ou ainda meu imitador, esqueça os seus próprios interesses. A Tânia citou aqui que ela não foi domingo para a casa da mãe dela. Por quê? Porque tinha um compromisso com a obra. Ok? Ou seja, ela deixou os seus interesses de lado e foi fazer a vontade de Deus. Aí, prosseguindo, esqueça os próprios interesses e esteja pronto para morrer. Se preciso for, e alguém chegar com uma pistola 765 na minha cabeça e disser: se você não disser que ele não é mais crente, você tem que dizer que você não é mais crente. Se você não disser, eu vou atirar. E eu vou dizer para ela o seguinte, para essa pessoa: se você não vai atirar, porque se você quer atirar porque eu sou crente, eu tenho que negar para ficar vivo, então eu acho melhor você atirar, porque negar Jesus eu não vou. Aí Jesus disse que chega pronto a morrer como eu vou morrer. Jesus morreu? Então, a tua dúvida é negar-se a si mesmo, porque isso é José. Eu fiquei em dúvida desse versículo. Eu não entendi muito bem. Mas entendeu agora? Negar a si mesmo é colocar Jesus com prioridade. Ou seja, Em vez de ficar dormindo em casa, né? Ele não quer lançar uma pessoa, você quer a salvação, ele quer. Vai ter que me seguir, eles vão seguir. Mas ele tem muita herança, muita coisa, tem um poder.
Aí Deus, você vai querer morrer por mim, nessa, a sua vida, né? Morrer nessa vida, Você e nascer de novo. você me dá a sua vida Isso. e eu vou lhe dar uma recompensa. Eu te perguntar, se você vai fazer todos os seus bens e doar para os pobres e vai seguir outra vida comigo, Não. tipo isso. Essa é a parábola Também. É, Essa é a palavra do Mais ou menos isso. jovem rico. Exatamente. Ou seja, se preciso for fazer isso, Eduardo, o que a gente faz? Por amor a Jesus. Por que a gente precisa demonstrar esse amor todo por Jesus? Abandonar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos interesses, se preciso for, e fazer a vontade de Jesus. Por quê? Fazer a vida. Isso. Mas tem uma questão. A gente precisa fazer isso por quê? Porque o Jesus que está pedindo isso, a gente, o que foi que ele fez? Ele abandonou o céu por 3 anos, ele ficou por 33 anos, ele ficou aqui na terra como homem. Imagina um Deus se tornar homem. Por 33 anos, ele foi açoitado, foi cuspido, foi chicoteado, por 500 metros, de 500 a 700 metros, ele levou a sua atitude pelada, por amor a mim, e eu nem era nascido aqui. Aí ele disse, eu fiz tudo isso, e quando você passar dessa vida para outra, eu ainda vou lhe dar um bocado de presente, um bocado de galardão, um bocado de benefício, uma vida eterna para você. Então, sem sofrimento, rapaz, eu desejo muito chegar no céu. Porque eu duvido lá você ter cadeira de roda. Eu vou ter uma perna assim, igual a tua. Sabe não? Não, mas eu levo. Lá no céu você não vai ficar com esse negócio no pé não. Lá no céu, eu não vou ser assim, garoto, não. Não vou ter a perna arrebentada, não. No céu eu vou andar, não vai ter cadeira de roda, não vou sentir dor. Minha esposa é a noite todinha. Vira para lá, vira para cá. Parece criação. Vira para lá, vira para cá. Por quê? Ela tem o que é Dores. dores aonde? Todo corpo. Não, Da cabeça dos pés. Da cabeça. no joelho. Nas costas, Nas costas. nos quadris, Ou seja, no joelho. na cabeça, ela tem dois lugares, na cabeça e no corpo. 2 lugares. Então, ela vem dormindo. Perceba, aí quando chegar no céu, claro, lá no céu vai ter casamento, eu não vou olhar para ela e dizer, eita, minha esposa está aqui no céu. Eu falo, não, eu vou saber que ela é também. Mas eu não vou ter sentimento por ela como mulher. Porque anjo não tem sexo. Aí, quando chegar lá no céu, minha esposa de boa. Não sente nada, não geme, não grita, nada. 100%. E qual tipo de sentimento que nós vamos As carreiras que eu nunca teve na terra por causa do cara deficiente, eu vou dar no céu. Olha, eu quero me dar uma ideia. Hoje não. Qual os tipos de sentimento que nós vamos sentir lá no céu? Porque nós vamos conhecer, né? Mas não vamos lembrar que Os sentimentos que nós vamos ter no céu, eu vou dizer os que nós não vamos ter. Tristeza. não, estou falando referente assim, o esposo, Não. o filho. Anjo não tem sexo. Anjo não tem fêmea e macho. Não tem anja e anjo. São todos anjos. São todos anjos. Anjo. Mas disse que nós vamos ser semelhantes. Semelhantes. Semelhantes é muito parecido. Anjo não tem. Nós vamos ter um corpo, por isso que se chama um corpo glórico. O que é corpo glorioso? Um corpo glorificado. Um corpo diferente desse aqui. Pai não vai lembrar, como o senhor deu exemplo aí das montanhas, da Certo. esposa. Mas vai lembrar Não, dela. eu vou lembrar dela, não vou lembrar da minha esposa. Porque eu não vou ter sentimento por ela. Nossa, eu achava muito ser linda lá na frente. Não vai ter isso. Não, os sentimentos que são
inerente aos seres humanos, a esse mundo aqui, nós não vamos sentir. Nós vamos sentir alegria, felicidade, gozo, prazer, paz. Aí Se eu morrer, Mas o o seu espírito eu do vou céu. trocar a minha mãe. Mas o sentimento do amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, esse não vai ter. O seu espírito. Também não vai ter. Não vai Se eu não a minha mãe. não vai precisar fazer a feira, não vai precisar pagar água, não vai precisar pagar a internet, não vai precisar. Não vai precisar. Conhece, José. A gente vai conhecer, só não vai ter o sentimento. Entenda? O que é que a gente sente no espírito? Angústia, né? Aqui na terra dele, para a gente estar angustiado, no lugar da angústia lá no céu não vai ter angústia, vai ter alegria. O que é que a gente sente aqui na terra? Na alma, no espírito? Depressão. No céu não vai ter depressão. Ninguém vai estar deprimido. Ansioso. No céu não vai ter isso. Porque o corpo glorioso que a gente vai receber é outra dimensão, é outra qualidade de material. E a gente vai ser perfeito. Eu não vou ter dificuldade de andar por causa do que eu estou acima do peso. Não. Eu vou ser perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Por isso que a gente quer ir para lá. Eu estou doido para ser pescador. Não sair aqui e sair lá. Vocês entenderam? Alguma pergunta? E os sentimentos que nós sentimos aqui, esse sentimento que nós sentimos aqui, de tristeza, de angústia, de dor, é consequência do pecado. E o pecado vai ser extinto. A senhora me deu um termo muito importante aqui para a gente falar. Né? Depois dos meus 40, eu acho que eu tenho mais tristeza, angústia do que alegria. Mas alguma coisa aconteceu Mas para você depois dos 40. quanto mais você lê a Bíblia, quanto E a mais gente você vai ouvir coisas sobre Deus, a respeito de Deus, se aprofundar, mas essa tristeza É Não como sei, a mas do eu meu menino, quero né? Deus, Eu falei naquele dia. Eu fui ficando triste, angustiada e fui sofrendo para Deus, como eu falei. Meu Deus, essa causa está na tua mão. Porque meu sangue é advogado do meu filho. Eu não sei tudo de mim. Maravilha. é desse Que jeito. maravilha, que maravilha. E ele tem que estar com aqui conta. Que maravilha. Meus irmãos, assim, o Renato é muito importante. As diferenças e as similaridades entre o corpo físico e o corpo glorioso. É fenomenal. Anota aí para depois eu lembrar. Naquele aplicativo. A diferença é a similaridade do corpo físico e o corpo glorioso. Isso é muito legal. Vamos para os questionários, alguém tem perguntas? Irmã, a senhora está desejosa para perguntar, né? Eu tenho só uma reflexão. Não, Cícero. Peraí, deixa o pessoal perguntar. Não, Cícero. Não. José Maria. Não. Pierre. José Pedro. Eita. Não, quiser. Ian, pergunte. Tipo assim, não sei assim, que é muito tipo assim, sim. Eu gosto do você. Garoto. Eduardo. Da vida após é outro na morte, no caso. Como se a morte que fosse um sono eterno, né? Enquanto Jesus não vem buscar a igreja. Depois que Jesus vem buscar a igreja, esses que estão dormindo agora vão acordar. Mas isso só depois do arrebatamento, né? Isso. No livro da vida. Cada um fez, né? Isso. Mas, Esse é no grande tribunal, o tribunal de Cristo. Exatamente. mas se as pessoas que morrem só ou vão para o céu para o inferno, no caso, quando tem um arrebatamento e tudo mais, né? Porque existe espírito, pessoas veem essas coisas, tem o diabo, essas coisas. Você fala hoje, como é que qualquer Isso. Sim. São demônios. Não são almas, no caso. Não são almas não. São demônios Se passando por aquelas se pessoas. passando por aquelas pessoas. São demônios que se naturalizam. Por isso que a gente fala, vocês dizem, existe lobisomem, não é lobisomem, né? Não existe lobisomem. Existem demônios
que se naturalizam como cachorro, Como como bicho. bicho, como gente que parece bicho, para assustar em um período o povo. Por que o demônio fazia isso, José? Gama? Porque as pessoas acreditam que esses seres como o Papa Cristo, o lobisomem, existem. Como as pessoas acreditam que eles existem, o diabo pega, faz isso se naturalizar. Os demônios se naturalizam em corpos, em pessoas ou animais, para assustar as pessoas, porque as pessoas acreditam. Porque também esse negócio assim, minha pessoa, deu um sonho. Certo. Aí a pessoa sonha com a pessoa, para da pessoa. Assim, quando a pessoa sonha com uma pessoa se distante, assim, a pessoa sonha com a pessoa. Quando a pessoa está viva, né? A pessoa sonha com a pessoa mais aqui. Aí quando a pessoa assim vai, aí a pessoa sonha. Porque quando a pessoa sonha com a pessoa distante, no escuro. A pessoa não vê assim, fica distante da gente, sabe? E não fica no canto também no escuro. Mas você já sonhou isso há muito tempo, é da agora? Esse sonho se repete? É o mesmo sonho? Não, só sonhei 2 vezes. Ô José, aí é muito longo esse tema, não vou dar uma explicação. Existe o sonho gerado pelo seu cérebro, existe o sonho gerado pelo seu consciente e pelo seu subconsciente. Qual a diferença do consciente e do subconsciente? Imagine que na sua cabeça tem 2 HDs. Que HD você lembra do grupo lá. Imagine que na sua cabeça tem 2 HDs. Um guarda tudo que você vê e não entende. Você está vendo uma briga ali, não sabe se estão metendo a faca no outro, se é tiro, se é... O que é que é? Você está vendo uma briga ali. Isso aí fica guardado em um HD. No outro HD fica guardado tudo que você vê. Tudo que você vê e pensa. Tem importância. E tem importância para você. Ou seja, num HD se guarda algo que você viu e não entendeu. No outro HD guarda algo que você viu, entendeu ou que você pensa. Aí quando você vai dormir, o corpo entra em estado de stand by. O corpo entra em estado de descanso. Quando o corpo entra em estado de descanso e você não entra no sono profundo, o seu cérebro começa a trabalhar. Quando o seu cérebro começa a trabalhar, ele, com você dormindo, vai querer fazer você entender o que foi aquela briga ali. Aí ele gera um fuzuê no seu sonho. Aí você diz, eu sonhei com uma mulher minha, uma vizinha minha, espancando a outra vizinha. O que foi aquilo? Não foi nada. Foi o seu cérebro que viu a briga ali, não entendeu e fez você sonhar com uma briga para ele entender o que aconteceu ali. Entendeu? E algumas vezes, Deu para entender ou não é difícil? e algumas vezes sonho também, Deus fala através de Fala, sonho. fala. Olha esse tipo de sonho aí, eu vou dizer como você está dormindo. Você não está dormindo um sonho profundo, aí você sonha. Você não está dormindo, você está dormindo, escutando tudo que falam, se arrastam um chinelo, se falam baixinho ou alto, se chamam pela mãe. Você está dormindo, mas está escutando de longe, não está apagada. Aí você sonha. Assim, pastor, assim, Deus disse comigo, assim, uma pessoa assim, não conhecida, ela conversa com uma pessoa que aconteceu com ela, assim, com a pessoa, com ela mesma, assim. Mas não é perto da pessoa, é distante mesmo. Nesse cérebro aí, nesse HD que você guarda o que você pensa e o que você vê, aí esse HD também gera imagens, se você por acaso sentir saudades ou lembranças de alguém. Como você está distante dessa pessoa, quando você sonha, o seu cérebro sabe que você está distante. Aí o que ele faz? Faz você sonhar em uma situação que você vê, onde você conversa, onde você está. Entendeu ou está difícil? Entendeu, irmão? Entendeu? Vamos fazer as perguntas? Deixa eu falar uma reflexão. Ou não? Eu não sei se vocês já ouviram, mas
no YouTube, eu já ouvi uma pesquisa em que um homem faz a seguinte pergunta para as pessoas na rua: 5 minutos com Jesus ou 5 milhões? Já ouviram isso? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões? Nenhum escolheu. Aliás, eu acho que essa pesquisa eu só vi uma vez. Uma pessoa que foi um catador de latinha, dessas coisas. Foi o único que disse que 5 minutos com Jesus. Todos os outros disseram 5 milhões. Então, assim, para aquelas pessoas, 5 milhões, elas trocariam 5 minutos com Jesus por 5 milhões. Então, qual é a prioridade da minha vida? Então, eu tenho que colocar o que é prioridade para mim. Então, eu vou investir mais tempo, eu vou investir mais do meu dinheiro, eu vou investir a minha vida aonde é ou no que é mais importante. Então, é por isso que, como diz a palavra, né? Negue-se a si mesmo. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu estaria trabalhando, ganhando dinheiro. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu iria continuar no meu trabalho, ganhando meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhava todo mês. Se eu fosse fazer a minha vontade de sair, eu estava pregando nas igrejas ainda. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas. E quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, ele estava falando que você tem que, para você me seguir, você vai ter que fazer renúncias. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Você tem que dar prioridade. É quem você dá, a mim ou as outras coisas? Ou as outras coisas. Então, quando nós escolhemos seguir Jesus, nós temos que renunciar a coisas que nós gostamos, mas que lá na frente vai nos trazer um prejuízo. Por exemplo, em vez de eu estar aqui ouvindo a palavra de Deus, se eu estiver em frente a uma TV, uma tela, seja ela TV, seja ela telefone, assistindo dorama, né? A Nicole sabe o que é dorama. Sabe não? O Eduardo sabe não? Sei. Não assiste, né? É aquele joguinho, jogando, né? Aí aquilo vai acrescentar alguma coisa na minha vida? Não. Então eu tenho que fazer renúncias. Eu gosto daquilo? Gosto. Mas eu renuncio àquilo que não vai acrescentar nada na minha vida e vou fazer aquilo que muitas vezes eu não estou nem com vontade. Eu nem estou com vontade de sair da cama, vai para a igreja, né, Everson? Deixa. Estou sem vontade hoje. Mas mesmo sem vontade, aí a gente vem, por quê? Porque é a vontade de Deus que nós estejamos buscando a sua presença e nos alimentando da palavra. Então, assim, que a gente venha, né, negar-se nossa vontade, o nosso eu, para crescermos na presença do Senhor. Amém? Amém. Eu Porque vou- Deus para nós é tudo, né? A gente só tem as coisas na vez de ter, né? Aproveitando, A gente vai arrumar, sem Deus não dá nada para nós. aproveitando, só tem alguma pergunta? Isso que a gente falou. É tu mesmo. É porque eu sou zaroito, eu faço bola de web. Não, né? Antes de ir para o questionário, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão aqui, os adolescentes que vieram, até os meninos que vieram hoje mais uma vez. O Eduardo está aqui, quem quer, só quem quer, pelo amor de Deus, seja sincero. Quem quer que o Eduardo venha, os adolescentes venham, mais vezes, diga amém! Amém! Tem mais alguma pergunta, Eduardo? Tem mais alguém?
Pergunte, homem, pelo amor de Deus. Sai daqui dentro do Não, doutor. tipo, o diabo faz coisa bonita para inibir os seres humanos, né? Homem, ele vai botar uma mulher feia pra vir pra derrubar. Não é dúvida. Assim que ele não mata, não. Os anjos. Fala que é semelhança do ser humano, mas eu acho que não é, né? Os anjos são. É um nível seres superior. aceitos. É um nível Tipo, superior. fosse uma coisa. Por exemplo, qual a diferença dos anjos para mim? Eu sou espiritual, mas eu estou dentro de um corpo. Isso aqui é feito do pó da terra. Os anjos são espirituais, são espíritos, mas não têm esse corpo. Tem um corpo Tem um corpo glorificado. qualificado. O que é a diferença do corpo qualificado para o corpo físico? O corpo qualificado é através dessa parede que chega do outro lado e quiser botar aqui. Mas eles têm a semelhança com o ser humano e você acha que é diferente? Tem um capricho. Para mim eles são diferentes, né? São diferentes. Tem uma aparência no ser humano, ligeiramente, mas são diferentes. Mais qualificados, Ele mais está falando fisicamente. fisicamente, né? Anjos por acaso, por exemplo, a gente para chegar em Arapiraca tem que entrar nesse carro e correr uma certa velocidade para chegar daqui a 30 minutos. Anjo não. Em velocidade de foguete, ele chega em qualquer lugar. Mas ele pode aparecer assim para você. Quando Deus permite, sim. Eu já vi. Interessante que todo mundo que já viu o anjo disse, eu não conseguia ver o rosto dele. Ninguém consegue ver. Só o rosto. Então a gente vê como se fosse uma luz assim que não permite que a gente Na verdade, veja. olha, imagine isso aqui, alguém vestido disso aqui, desse material brilhoso assim. Só que isso aqui não brilha não, isso aqui está sem brilhar. Isso aqui brilhando 50 mil vezes mais do que isso. E o rosto brilhando muito mais. A gente sabe que é um corpo, sabe que é um ser, escuta a voz, mas quando a gente vai levanta a vista para ver, a gente faz isso. Os olhos parecem que cegam. O brilho é tanto que parece que quando bate aqui, você não consegue olhar para o sol, não vai? Meio-dia? Não. Mesma coisa. Você não consegue olhar para o rosto humano. E pode ser irmão. As pessoas que eu vi dizer que havia o anjo, eu já vi e não consegui olhar para o rosto. Infelizmente, quando eu vi por volta de 7 anos de idade. 7, 8 anos. E da forma que eu vi, nunca mais vi. Foi tão real que eu fui até de manhã chorando, isso foi às 3 horas da manhã. Eu fui até umas 7 horas da manhã chorando. E minha mãe, eu não lembro o que foi que ela disse que sentiu, ela disse que sentiu. Eu não lembro o que ela disse que sentiu, mas ela sentiu. E o que o anjo me disse foi, eu vou te usar. Eu vou te usar de uma maneira diferente, diferenciada. E foi tão rápido que quando eu estava pensando que ele estava, ele já tinha ido. Só que esse momento do brilho daquele ser, eu não esqueço. E quando eu sinto a presença de Deus, me dá vontade de chorar, é um pouquinho daquela sensação que eu tive com a presença daquele anjo no meu quarto. É um faísco daquela presença que eu senti lá no quarto com o anjo. Quando eu sinto a presença de Deus hoje, é um faísco. Não se compare com aquele dia que eu passei 4 horas chorando. Vocês estão entendendo? Então, o anjo é outro nível. Anjo é outra dimensão. Anjo é. Agora também, Eduardo, tem anjo que se materializa em pessoas. Entendeu? Da mesma forma que os demônios usam, os demônios eles não se materializam, os demônios eles usam o corpo de uma pessoa. Ou a aparência daquela pessoa, eles usam. Mas anjo, eu não sei se vocês já leram uma passagem que diz assim, que muitos receberam em sua casa anjos achando que fossem pessoas. Tem uma passagem, eu não lembro qual é o evangelho que fala isso. É Lucas, né? Então, tem
tem anjos que se materializam em pessoas e quando ele vem para lhe proteger ou lhe tirar de alguma situação e ele some de repente. Deixa eu dar um exemplo. Falando desse sonho que eu tive, teve uma criança que vinha do culto, ela tinha por volta de 5 anos de idade, e ela veio na frente dos pais, e onde ela morava, estava chegando na casa dela, tinha, antes de chegar, uma casa com uns 3 cachorros, cachorro bravo. O pai dela estava longe, ela queria ir para casa. Ela decidiu passar por aqueles 3 cachorros. Os cachorros, um estava preso, o outro estava solto. E eles atacariam ela. Mas de repente, a menina não sabe por quê, aqueles cachorros valentes ficaram calmos, ficaram quietos. Ela vai caminhando e normalmente, de repente acompanha ela um ser que ela vê como pessoa, ela acha normal. Ela diz, tudo bem, garoto, tudo bem. Como é que você está? Estou bem. Aí ela pergunta, você conhece seu pai? Eu disse, conheço, seu Aderaldo. Aí, você está bem? Tranquilo. Eu estou com medo dos cachorros, só não fique tranquilo que eles não vão atacar você. Mas foi estranho, eles são tão valentes, são tão calmos. Depois que ele passou com ela, pelos cachorros, chegou na casa dela, ela entrou, o pai dela vinha mais próximo do que ele estava antes, e sumiu aquele ser. Cadê aquele moço que estava aqui comigo? Aí quando o pai chegou, ela disse, pai, o senhor viu aquele senhor que estava comigo? Não, não vi não. Poxa, pai, como o senhor não viu? Ele disse que conhecia o senhor, disse até o seu nome. Como é que o senhor não viu? Aí então, não foi você que passou por aqueles cachorros e não atacaram você. Não, o senhor que passou comigo disse que eu ficasse tranquila que o cachorro não ia pegar não. Foi Deus que mandou ali, para que os cachorros não atacassem eles, os cachorros ficaram perto. Os anjos naturalizam para servir a gente. Entendeu? Eu não sei se vocês já ouviram, não faz muito tempo não. Faz alguns anos, eu acho que uns 2 ou 3 anos, e teve um terremoto e umas crianças ficaram presas e passaram alguns dias presas. Eu não sei se foi 5 ou 7 dias, 10 dias, eu sei que foi assim, mais de 5 dias que aquelas crianças ficaram presas sobre os escombros. Quando conseguiram alcançar aquelas crianças, acharam que não iam mais encontrar elas vivas ou a encontrar muito debilitada, né? E a primeira coisa que eles levaram foi água, né? Porque uma pessoa que passa muito tempo sem tomar água está desidratada, né? Levaram água. Só que quando chegaram lá, encontraram as crianças perfeitas. Aí levaram água e as crianças disseram que não estavam com sede. Mas como? Que vocês não estão com sede esse tempo todo? Ela disse, não, todo dia vinha um homem aqui e nos alimentava. Então, aquelas crianças, todo dia, tinha um homem que ia lá e dava água e comida àquelas crianças. Então, assim, era um anjo que Deus enviava para alimentar aquelas crianças. Então, anjo está, a palavra diz que está em nossa volta, nos guardando, né? Dos nossos lados, né? Ele nos guarda de todo mal. E ele existe. Agora ele é um pouquinho diferente, né? Porque, por exemplo, tem anjo que tem asa, né? Mais alguma pergunta? Mas você entendeu? Primeira pergunta, qual é? Qual é, José Fernando? Primeira pergunta. Missionário, Não, primeira pergunta. o nome da gente, né? Muito bem, esse aí tu sabe responder. Vai ver, pai, eu tive que fazer uma coisa. Ele ia sair lá aqui. Jesus, no versículo 4, citou qual profeta? Começa com J.
Pode falar. Olha, o Cícero falou. A dupla. Parabéns, Jonas. No versículo 5, os discípulos esqueceram de quê? Você não lembra de nada. O Cícero falou. Muito bem, irmãos. Esse lamento de irmão Cícero foi tocado para mim. O senhor tem que falar mais alto, irmão Cícero. No versículo 8, Jesus disse que o que era pequeno? A É. Fala alto, irmão Cícero. Ele falou? Não, agora ele fala não. O senhor falou agora? Pedra. Falou no ouvido de gente. A fé de José Maria. No versículo 9 e 10, o que Jesus lembrou aos seus discípulos? Estava impressionante como a memória está fresca. A informação. Jesus lembrou da multiplicação dos pães, povo de Deus. Não foi? Ou eu estou errado? Onde Jesus estava quando ele perguntou quem o povo dizia que ele era? Essa aí está fácil demais. Aonde, minha mãe? 3? Aonde? Onde Jesus estava? Certo? Nazaré aqui. Nazaré. Versículo. Qual é a pergunta agora? É a 12, hein? Qual é agora? É 6. Tá. Tá vendo? Versículo 6. O senhor falou? Rapaz, eu vou garantir, vou resolver com ninguém. Versículo 6. Qual dos discípulos respondeu a pergunta? Só mais 5 minutos. Qual dos discípulos respondeu a pergunta que Jesus fez? Respondeu de forma correta. Qual discípulo respondeu a pergunta que Jesus fez? De forma correta. Pedro. Um pouco acerta. Muito bem, você, sua memória está boa. No versículo 17, Jesus disse a Pedro, quem revelou a resposta a ele, Marcos X. Quem revelou a resposta a Pedro? Letra A, Deus. Letra B, o Espírito Santo. Letra C, os anjos. Deus. Jesus chamou lá no versículo de Deus, Pai. Qual a ordem que Jesus deu no versículo 20? Seria. No versículo 20, qual a ordem que Jesus deu? Não contasse a ninguém. Que não contassem a ninguém. No versículo 21, aliás, lendo o versículo 21, você acha que Jesus sabia de todo o sofrimento que ele ia passar? Sim ou não? Sim. Sim? Seu sim também é assim. Eu acho que ele sabia. Sabia, né? Sabia? Sim. No versículo 22, quem repreendeu Jesus? Pedro. Não pode responder, não. É falando que a gente quer aprender, falando que a gente quer responder. Mas tem que falar o nome correto, porque ele aponta para o João. Agora eu consigo primeira vez, aí Não, mas você tem que dizer, falar isso aí. Mas a gente parou no 11, né? No versículo 33, como Jesus reagiu à ação de Pedro? Marcos X. Ele concordou com Pedro ou repreendeu a Pedro?
fariseu. 12. Você está disposto a fazer o que Jesus pediu no versículo 24? Sim ou não? Letra A. Não. Letra B. Sim. Letra C. Estou me preparando. O que foi que Jesus pediu no versículo 21? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Aí a pergunta é, você está disposto a fazer o que Jesus pediu? Sim. Aliás, não, sim, ou estou me preparando? Aí você vai marcar um X aí. No versículo 25, Jesus manda dar prioridade a ele. Você acha isto difícil? Sim ou não? Não ou sim? Você concorda que essa vida verdadeira que Jesus fala é a vida que viveremos com Ele? Eita, faltou um N aqui. Um N. Viveremos com Ele no céu? Sim ou não? Hein? Sim. Muito bem. Você concorda que no verso 27, Jesus estava falando do dia que ele veio buscar a igreja? Sim. Por que eu fiz esse questionário mamão com açúcar? Porque o anterior tinha 30. Pergunta, 30 e alguma coisa. Aí eu fiz esse questionário mamão com açúcar. Mais de sim ou não? Fácil demais. O de quarta-feira foi bem fácil. De quarta-feira, eu faço. Quem é que está sendo? Só vai pro ar. Vamos lá. Meus irmãos, vamos orar? Sai também. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Vamos fazer diferente, vamos dar as mãos. Agora. Pode dar tua mão. Pai, muito obrigado por esta noite. Poder aprender a tua palavra no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Pai, essa oportunidade é única. Que o Senhor possa nos dar outras. Abençoa o jejum que faremos na quinta-feira. Abençoa a alegria do coração, abençoa a alegria do nosso chamado. Cada irmão que está aqui, Senhor. E louvamos pela presença de todos. Te agradeço demais pela vida de Eduardo, pelo que veio nas vezes, no domingo, na quarta, na sexta. Pai, que louvamos pela família do sertão lá do ano, chamado que a tua palavra possa ser guardada nos nossos corações, fabricadas com as nossas práticas, e que a tua palavra faça diferença nas nossas vidas. E louvamos a agradecendo, guarda com Deus, Pai e sossego, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, a graça de Jesus, Deus, pela vossa Espírito Santo, vamos com vocês, para a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Maravilha!